Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Você acabou de receber uma bênção pela fé. Amém. Vamos ouvir a voz do Senhor. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós vamos ler Romanos 8, 5. A minha versão aqui, João Ferreira de Almeida, tem ela aí? Senão eu leio no telão. Romanos 8, versículo 5. Pode deixar essa daí. Eu leio aqui. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Até o versículo 13. Deixa a tua Bíblia aí aberta mesmo, coloque no seu colo, feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite, para o Senhor ministrar as nossas vidas. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Pai, nessa hora nós louvamos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de podermos compartilhar a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é transformadora, que ela é poderosa para gerar em nós transformação. Por isso nós Te pedimos, ministra as nossas vidas, que não saiamos desse lugar da mesma forma que entramos, mas que haja, meu Deus, o agir do Senhor em nós, nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar para cumprir a Tua vontade, o Teu querer. Abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Você diz amém e dá mais um forte aplauso ao Senhor pela Sua palavra. Aleluia. Nós lemos aqui Romanos capítulo 8 e nós vemos Paulo escrevendo essa carta aos romanos. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma. E ele estava instruindo esses irmãos, essa igreja, a respeito dos fundamentos da salvação. Durante essa carta, nós vemos Paulo falando sobre isso. E nos primeiros capítulos, ele começa a falar sobre algumas questões da justificação, deixando claro que nós somos justificados pela graça, que é pela graça que a culpa do pecado, nós somos livres da culpa do pecado pela graça. E aqui nesse capítulo 8 de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo se voltando e falando a respeito da vida pelo Espírito. E ele começa a trazer algumas revelações da parte de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem que tem como tema conflito de vida ou morte. Um conflito de vida ou morte, ou se você preferir, uma batalha de vida ou morte. Paulo aqui nesse texto, a palavra de Deus nesse texto que lemos, nos fala de duas categorias de pessoas. Pessoas
que andam segundo a carne, que se deixam, que caminham e se deixam controlar pela natureza carnal, e pessoas que andam segundo a vontade do Espírito. Nós que estamos aqui nessa noite, se não tivéssemos o Senhor Jesus, se não houvesse o sacrifício de Cristo, todos nós estaríamos na primeira categoria de pessoas. Estaríamos andando tão somente pela vontade da nossa carne, pela nossa natureza carnal. Mas como Jesus pagou um preço para redimir os nossos pecados, morreu uma morte de cruz e ressuscitou, pelo sacrifício de Cristo, pela graça, nós somos redimidos dos nossos pecados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E por isso nós podemos e temos a oportunidade de nascer de novo, de nascer no Espírito e andarmos no Espírito, caminharmos no Espírito. O nosso interior, dentro de nós, existe esse conflito que a palavra está nos falando, entre carne e espírito. E é uma batalha de vida ou morte. Se vivemos segundo a carne, nós morreremos. E se vivermos segundo o Espírito, viveremos. É sobre isso que falamos nessa mensagem. Então, o primeiro ponto, nós vamos conhecer quem são esses dois adversários desse conflito de vida ou morte. Quem são os dois oponentes? Eles são a carne e o Espírito. Note aqui no versículo 5, Romanos 8, que nós acabamos de ler. A palavra diz que os que são segundo a carne se voltam para as coisas da carne, para a vontade da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, a palavra nos fala desses dois elementos, que estão como dois adversários. São como duas forças contrárias que estão lidando dentro de nós, lutando dentro de nós. É um conflito real entre esses dois adversários. E Paulo descreve essas duas forças contrárias que estão lutando dentro de nós. O Espírito de Deus e a carne, a nossa natureza pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que a palavra nos diz a respeito da carne e do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Põe na NVI, porque ela tem a palavra do conflito. Gálatas 5,17, na versão NVI, fala exatamente isso. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em batalha um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A palavra está nos falando dessa real batalha, desse real conflito entre esses dois adversários. A carne e o Espírito, duas forças que operam no homem, no nosso interior. Dois modos de vida conflitante. E nós somos governados por um ou por outro. A respeito da carne, quando a palavra fala sobre carne, ela não está falando da nossa musculatura ou do nosso físico. Fique atento, Deus está falando com você. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: não dorme não. Pode não ser a melhor das palavras essa noite, mas Deus quer falar com você. A carne, quando a palavra fala sobre a carne, não está falando de musculatura, não está falando de físico, não está falando somente sobre as vontades, os instintos do nosso corpo, voltado apenas para as questões sexuais. Não é só isso. Não é sobre isso. Essa carne que a palavra está falando é a nossa natureza, a natureza pecaminosa, a natureza humana que é pecaminosa, que é corrupta, que é egoísta, egocêntrica. É dessa natureza que a palavra está falando quando diz a respeito de carne. E a carne tem as suas obras. Gálatas 5,19.
Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, a palavra vem descrevendo quais são as obras da carne, como a carne se manifesta. Quando nós nos deixamos governar pela carne, o que acontece, o que é manifestado? As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, e a lista vai: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. No 21 ainda tem inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A palavra descreve sobre as manifestações da carne, da natureza pecaminosa que habita no ser humano, e ainda diz: essas coisas, acerca das quais vos declaro, como se antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que a palavra está dizendo é que aquele que é governado pela carne e que deixa manifestar constantemente as obras da carne, esses não herdarão o reino de Deus. A carne vem para trazer morte sobre a vida daquele que a alimenta e que a deixa prevalecer. Misericórdia, diga aí, misericórdia. Romanos capítulo 8, nós lemos o verso 7. Paulo dizendo: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7 fala que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que seria a inclinação da carne? É a mentalidade da carne, a vontade da carne. É inimizade contra Deus. É tudo aquilo que não está sujeito a Deus, submisso à vontade de Deus. A inclinação da carne, atender à carne, é desobedecer. É a incapacidade de obedecer a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falamos da carne, agora vamos falar do Espírito, que é a outra força. São duas forças contrárias que atuam no nosso interior. E a respeito do Espírito, Romanos 8, no versículo 11, Paulo diz: o Espírito. Ele fala que esse Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus. E se Ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Jesus, o Espírito também vai vivificar, trazer vida sobre um corpo, sobre o nosso corpo mortal. E é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é aquele que traz vida ao nosso ser. O Espírito Santo de Deus é aquele que traz vida. Por causa da obra de Cristo, por nós na cruz, por causa do amor de Deus e da entrega de Cristo na cruz, por causa da obra do nosso Senhor e da ação do Espírito Santo em nós, hoje nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita na vida daquele que rendeu a sua vida para o Senhor. Quantos renderam a sua vida para o Senhor aqui nesse lugar? Aqueles que renderam a vida para Jesus nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo, nasceram no Espírito. E aqueles que nasceram no Espírito são templo do Espírito de Deus, morada de Deus. Você é morada de Deus, amém? Você é templo do Espírito, nós somos casa de Deus, templo da habitação. E é o Espírito Santo de Deus que aplica em nós a obra da redenção. Sem a presença dEle, sem a ação dEle, hoje nós não poderíamos, estaríamos incapacitados de caminhar com Cristo, de viver a vida com Cristo, se não fosse a ação do Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo habita no interior de cada um de nós e concede a cada um de nós a capacidade de agradar a Deus e de levar à morte os comportamentos pecaminosos que se opõem à vontade de Deus. É pelo agir do Espírito que a carne é mortificada. Quem está entendendo diz amém. Gálatas 5:22, a palavra fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E começa a trazer aquilo que são as características do Espírito habitando em nós.
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós entendemos que existe um conflito em nosso interior. E esse conflito é entre carne e espírito. A carne escraviza e o espírito liberta. A carne escraviza por conta do pecado e o espírito traz liberdade. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor nessa noite? Não se distraia. O Senhor está falando com você, igreja. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A carne escraviza, o espírito liberta. A carne produz tormento e o espírito traz paz. A carne produz morte e o espírito vida. Vida. Então agora que entendemos que existem essas duas forças batalhando, conflitando em nosso interior, vamos para o segundo ponto. Vamos entender sobre esse conflito. Um conflito que é real, um conflito que existe no nosso interior. Essa batalha é real. Essa batalha existe no nosso interior. Em todos nós. Até mesmo naquele que se acha ou que pensa ser mais espiritual. Até mesmo na vida do apóstolo Paulo. Uma grande referência de cristão para nós. Um grande homem usado por Deus. Quarta passada, a pastora Maria falou sobre o apóstolo Paulo aqui no culto. Quem estava no Passo de Fé quarta-feira? O apóstolo Paulo, um homem santo, um homem de Deus, um homem usado tremendamente por Deus. Como a pastora disse, quem não gostaria de chegar no céu e saber, e aí agora, cadê Paulo? Vamos tirar uma foto com Paulo. Ela brincou aqui na quarta-feira. Até mesmo o apóstolo Paulo reconheceu que existe esse conflito em seu interior. E eu quero ler com você. Romanos capítulo 7, no versículo 24. Paulo traz esse lamento. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ele lamenta a respeito desse conflito em seu interior. Vamos juntos aqui, você que estava distraído, vamos ler mais um texto aqui. Vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 7, verso 14. Vamos ler a partir do 14? Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas efetuá-lo, realizá-lo, não está. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo escreveu essas palavras não simplesmente porque ele estava em pecado, porque ele estava vivendo na carne, porque ele andava na carne, não é isso. Não é isso que a palavra diz a respeito do testemunho de Paulo.
Paulo escreve essas palavras porque ele está reconhecendo que no seu interior existe esse conflito da carne e do espírito, da sua vontade carnal, da vontade da sua natureza pecaminosa e a vontade de Deus, a vontade do espírito. Esse conflito é real e Paulo está reconhecendo esse conflito. E reconhecer que estamos vivendo esse conflito, reconhecer que esse conflito existe, é uma postura daquele que é realmente convertido. Daquele que realmente deseja matar a vontade da carne para que prevaleça o espírito nele. Essa é a característica de alguém que verdadeiramente é convertido, que tem convicção do pecado e que lamenta pelo pecado. Existe esse conflito interior e baseado aqui nesse trecho de Romanos 7, nós vamos entender e subdividi-lo em 3. São 3 conflitos. Paulo fala aqui nesse texto que acabamos de ler, justamente a respeito de, número 1, o conflito da carne e do espírito. 2 forças contrárias que estão atuando no nosso ser, no nosso interior, e que nos levam para direções opostas. Todos nós vivemos esse conflito, ele é real para todos. Todos que nasceram de novo ainda têm a natureza pecaminosa em si. Nós estamos caminhando, lutando contra o poder do pecado. Quando nós nos convertemos, nós entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos justificados. E na justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Mas depois disso, nós passamos a caminhar no processo de santificação, aonde somos dia após dia libertos do poder do pecado sobre nós. O pecado simplesmente ele não sai. Ele só vai sair do nosso meio, só vai sair da nossa vida quando nós vivemos a glorificação. Quando, como corpos glorificados, estaremos com o Senhor e lá na glória não há pecado. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, todos os dias, nós temos que conflitar contra o pecado, contra a natureza pecaminosa que habita em nós. Ser santificado é dia após dia, nos separar, batalhar e vencer a luta contra o pecado. Aquele que está em Cristo está nesse processo de santificação. O pecado ainda existe, mas nós estamos saindo da condição de escravos do pecado para livres, libertos. Quantos são livres nesse lugar? Aleluia. Segundo conflito que consigo enxergar nesse texto aqui, que Paulo, nas declarações de Paulo, olha, Romanos 7,15, ele diz: pois o que eu faço eu não entendo, porque o que eu quero, isso eu não pratico, mas o que eu aborreço, o que eu odeio, o que eu não devo fazer, eu faço. E esse conflito entre o conhecer e o fazer, também está dentro de nós. A gente conhece muito, a gente sabe a respeito daquilo que agrada a Deus. A questão é se colocar para fazer. E esse conflito também é real na vida do homem. O conflito entre o saber, o conhecer e o fazer, o praticar. Nós somos seres contraditórios. É sobre isso que Paulo está falando. Eu sei o que é certo, mas acabo fazendo o que não é. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu faço aquilo que não devo. E quantos de nós já não se viu nesse conflito e caindo nesse erro? A gente muito conhece, muito sabe, mas o que nos define não é aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente faz. A gente deve saber, a gente deve conhecer e a gente precisa praticar. Vencer esse conflito. Aleluia, aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Entenda, o conflito de Paulo é o nosso conflito. É o conflito do homem. Eu sei que eu não devo fazer assim, mas eu acabei fazendo. Eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Ou eu deveria ter feito isso, mas eu deixei de fazer. O que eu faço eu não entendo. E o que eu quero, isso eu não pratico.
Nós não somos aquilo que nós sabemos, nós somos aquilo que fazemos. O conhecimento não é suficiente para mudar a vida do homem. Não basta só a informação. É preciso ter transformação. Vencer esse conflito é praticar aquilo que a gente sabe o que é correto. Mas esse conflito é uma realidade. Terceiro, aqui no versículo 17, Romanos 7:17, Paulo fala de um conflito entre a liberdade e a escravidão, porque ele diz, olha, agora não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quando nós vivemos em pecado, nós estamos escravizados. O pecado nos escraviza, nos aprisiona. Nós somos livres em Cristo, mas ao mesmo tempo o pecado ainda está em nosso meio, ainda está em nós. De modo que muitas vezes nós fazemos aquilo que não queremos. Mas o fato é que o pecado não pode prevalecer. O fato é que o pecado não pode reinar. O fato é que o pecado não pode governar. Porque senão nós viveremos escravizados e não libertos. Amém? Você entende isso? Esse conflito de estar escravizado numa ação pecaminosa. E o conflito de tomar posse da liberdade que Cristo tem para nós também está em nosso interior. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer esse conflito? A carne ou o espírito? Terceiro e último ponto dessa mensagem. Quando volto nesse texto, o Senhor, nosso Deus, alertando, Romanos capítulo 8, sobre essa batalha, sobre esse conflito da carne e do espírito. Quando eu vejo Deus nos dizendo, a carne tende para a morte e o espírito, aquele que vive no espírito, tende para a vida. Eu me recordo de um outro texto, Deuteronômio 30:19. Quando o Senhor fala, tenho diante de vocês uma proposta nessa versão, vida e morte, bênção e maldição. E ele diz, escolhe a vida. Escolhe a vida para que você viva e a sua descendência também. Eu entendo que Deuteronômio 30:19, a palavra está me dizendo que Deus deixa para nós a escolha de vida ou morte, de ser abençoado ou de ser amaldiçoado. E quando eu penso sobre essa batalha, eu entendo, Deus quer que eu viva. Deus quer que eu viva pelo Espírito, para que eu possa viver e viver bênção. Deus não quer que a gente caminhe morto. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer que vivamos pelo Espírito e não pela carne. Deus quer um povo santo. Deus quer vir e resgatar e trazer e acolher uma igreja santa. Viva pelo Espírito. O Senhor está nos dizendo, deixa vencer o Espírito. Nesse conflito de vida ou morte, opte pela vida, que viva o Espírito. Os que vivem segundo a carne caminham para a morte. E os que pelo Espírito caminham diante. Os que vivem segundo a carne caminham para a morte. Mas os que pelo Espírito mortifica a sua carne, têm vida. Romanos 8:13, coloca para a gente. Porque se viver segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se viver pelo Espírito, se pelo Espírito você matar a carne, você vai viver. Quantas pessoas que caminham com Deus estão caminhando como mortos? Eu falava de manhã aqui, parece zumbi. Misericórdia, morto vivo. Está aqui, está lindo, a aparência está bonita, mas está morto em diversas áreas. Porque tem caminhado segundo a carne e não pelo Espírito. Tem colhido morte e não vida. E hoje o Senhor está te falando, mata a sua carne. Mata a sua carne. Sacrifique a sua carne e viva pelo Espírito. Porque que eu tenho para você é vida e vida abundante, é o que o Senhor te fala. E Ele te diz, viva pelo Espírito.
Deixe o Espírito vencer esse conflito no seu interior. Mate a sua carne. Deus tem mais para as nossas vidas. Esse conflito é real. Mas o que nós estamos fazendo para matar a nossa carne? Quantos de nós estão caminhando mortos e estamos acomodados nessa condição? Mortos. Mortos. Esse é o ano do avivamento. Deus tem vida para derramar sobre a sua vida. Mas para você viver, precisa deixar o Espírito prevalecer. A palavra fala de matar a carne. Como é que eu mato a carne? Como é que eu mato essa vontade? Eu não nego, pastor, eu não nego. Realmente existe em mim algo na minha natureza que me faz desagradar a Deus em algumas posturas, em algumas coisas, até que eu deixo de fazer. Deus me diz para fazer, mas eu não faço. Como é que eu mato a minha carne? Como é que eu mato essa má vontade que quer me dominar? Duas coisas. Primeiro, faça como Jesus falou. Seja radical. Mateus capítulo 5, verso 29. Jesus ensinando disse assim, olha, se o seu olho direito, Mateus 5, 29, coloca aí pra gente. Se o seu olho direito te escandalizar, ou te levar a pecar, arranca. Atira-o para longe de ti. Pois é melhor que você perca um dos olhos do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. Ele fala mais. Se a sua mão te leva a pecar, verso 30. Jesus nos ensinando a sermos radicais contra o pecado. Se a sua mão te levar a pecar, te escandalizar, corta a sua mão, atira ela para longe, porque é melhor você ficar sem uma mão do que seu corpo todo ser levado ao inferno. Se o seu olho te leva a pecar, arranca. Se sua mão te leva a pecar, arranca. Se o seu celular te leva a pecar, joga fora. Se esse relacionamento que você tem, essa amizade que você tem te leva a pecar, acaba com isso. Se esse lugar onde você frequenta te leva a pecar, sai daí. É isso que Jesus está falando. Seja radical. Mata a sua carne. Aleluia. Aleluia. Segundo, o Senhor fala que é o Espírito que mortifica a carne. É pelo Espírito que nós vencemos a vontade da carne. Então, se eu alimentar o meu espírito, se meu espírito estiver mais forte que a minha carne, ele vai prevalecer. O problema é esse. A gente muitas vezes sabe dessa verdade. A gente sabe que se a gente matar a carne de fome, se a gente não der alimento para a carne, ela vai morrer. A vontade da carne não vai prevalecer. Só que, muitas vezes, a gente acaba gastando mais do nosso tempo com coisas que alimentam a nossa carne e não que alimentam o nosso espírito. E é por isso que muitas vezes a carne está vencendo o espírito. Ela está mais forte. Mas hoje o Senhor está falando, viva pelo Espírito. Alimente o seu espírito, para que a sua carne morra de fome. Eu contei de manhã a história do esquimó com seus 2 cachorros. Eu vou contar agora à noite não, você vai ficar curioso. Fazer igual a moça que deu testemunho. A história do bolo só para quem foi no encontro. Eu vou resumir, que o tempo está curto. Mas havia um pescador esquimó que criava 2 cachorros, o branco e o preto. Você lembra dessa história? Você que fez encontro há mais de 10 anos atrás, você vai lembrar. E ele criava 2 cachorros, o branco e o preto. E todo sábado ele ia para a cidade, chegava na praça da cidade e colocava os 2 cachorros para lutar. E que os defensores dos animais entendam, isso é só uma história, gente. Eu sei que não pode fazer isso. É uma ilustração, ou não sei se isso aconteceu. O fato é que todo sábado ele levava e induzia aqueles cães a batalharem entre eles. E as pessoas que ali estavam olhando aquela cena, apostavam para ver qual cachorro que ia ganhar aquela luta. E todas as vezes, o pescador esquimó ganhava as apostas, porque ele sabia todas as vezes quem ia ganhar naquele dia.
E um curioso perguntou para ele: ei, por que toda vez você sabe quem vai ganhar? Qual que é o segredo? Ele falou: é fácil. Aquele que eu alimento durante toda a semana, dou comida para ele, trato ele bem, esse é o que no sábado ganha, o outro eu deixo passar fome. Aquele que eu alimento, vence a batalha. E aquele que passa fome, perde. Se você alimentar o seu espírito, manter o seu espírito alimentado, ele vai prevalecer sobre a sua carne. Aleluia. Como é que eu alimento o espírito? Buscando ao Senhor, em comunhão com o Senhor. Alimento, palavra de Deus, oração, queridos. Se essa palavra está falando com você, e você se vê justamente como essa ilustração, um zumbi, alguém que está morto em alguma área da sua vida, alguém que está vendo que precisa receber vida de Deus. Deus está falando com você, querido. Deus está falando com você. A morte vem porque a carne está falando mais alto. Alimenta o seu espírito e você vai ver a vida surgindo sobre essa área da sua vida, sobre você. Alimentamos o espírito buscando o Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra, estando em comunhão, estando em cada oportunidade em que ouvimos a sua palavra, alimentamos o espírito no nosso devocional. Alimente o seu espírito, para que não prevaleça a carne, para que a sua carne morra. Existe em nós essa dificuldade nesse comportamento de buscar ao Senhor. Sabe, se eu perguntar aqui, der oportunidade para todos responderem, creio que a maioria vai compartilhar desse mesmo sentimento. É difícil, a gente do nada não sente vontade de orar. Ai, eu estou com uma vontade de acordar 4 da manhã. Ai, que vontade de acordar. É só quando a gente está realmente muito no espírito. Mas a maioria das vezes não é algo que vem de nós, porque não é parte da nossa natureza pecaminosa. A carne é fraca. É isso que Jesus falou para os seus discípulos lá no Getsêmani. Quando ele foi orar no jardim e os discípulos ficaram lá e falou: ora aí. E ele foi, quando voltou, estavam dormindo. E Jesus foi de novo, estavam dormindo. E Jesus falou para eles: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca para as coisas espirituais. A nossa carne é fraca porque ela não quer buscar Deus, porque ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ler a palavra. E Deus está falando: mata a sua carne e que viva o Espírito em nós. Porque só assim nós viveremos a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas. Só assim nós viveremos fortificados pela ação, o agir do Espírito em nossas vidas. Então não espere sentir vontade, porque sua carne não vai ter vontade. Hoje pela manhã eu já sabia que ia compartilhar essa palavra e acordei bem cedo para poder estudar um pouco mais. E eu vou dizer que hoje eu tive que matar ela. Eu levantei e falei: Senhor. Aí eu fui, joguei uma água na carne, dei um cafezinho para a carne, a água no rostinho da carne e vamos embora. É disciplina, porque nós estamos em uma batalha. Nós estamos num conflito e quem está vencendo esse conflito em você? Quem vai prevalecer? A carne ou o espírito? O Senhor está te dizendo: viva no espírito, que vença a carne. Essa batalha é real, esse conflito é real em nós. Nós devemos ter a consciência e reconhecer todos os dias. Nós temos que batalhar contra a nossa vontade, alimentar o nosso espírito e viver a vontade de Deus. E hoje Deus está te dando essa oportunidade de, assim como o apóstolo Paulo, lamentar: miserável homem que sou, miserável mulher que sou, pecadora. A minha carne tem gritado e eu tenho atendido. Eu preciso alimentar mais o espírito. Será que você consegue fazer essa oração hoje para o Senhor? Uma oração que envolve arrependimento, que envolve reconhecimento.
se não estamos vivendo a vida plena, os propósitos maiores do Senhor, é porque muitas vezes nós estamos não vivendo pelo Espírito, mas na carne. E se hoje você decide tomar uma posição contra isso, contra esse conflito, faça a sua oração ao Senhor. Te convido a ficar de pé. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. E como eu disse, esse é um conflito nosso, amém? É o conflito do cristão. Carne versus espírito, não é só você. Não só eu, o apóstolo Paulo também. E nesses dias eu estava num conflito muito grande. Queridos, eu reconheço a carne estava vencendo. Que dificuldade, que luta. E haja café para a carne. E haja despertador para a carne. Que luta. E eu dizia, Senhor, não é isso que eu devo fazer. Eu preciso alimentar mais. E o Senhor me falava por meio da sua palavra em diversos momentos. Diversas palavras. Sobre as coisas grandiosas que Ele tem para a minha vida. E Ele deixou bem claro que eu as alcançarei quando eu aprender a viver pelo Espírito. E é essa mensagem que o Senhor me pede para deixar para você. Viva pelo Espírito. Deus tem coisas grandiosas na sua vida, mas para você vivê-las, mate a sua carne. Vença essa batalha todos os dias, não é fácil, é um conflito, mas lembre-se, mate a carne e alimente o Espírito. Busque o Senhor, reconheça a sua condição, Ele te honrará. Viva no Espírito. Eu quero te convidar a vir até a frente e fazer essa oração ao Senhor. Toda a igreja, quem quiser vir, entregar para o Senhor, fazer o seu lamento e dizer, Senhor, miserável homem que sou, miserável que sou. Porque por muitas vezes eu deixo prevalecer a minha vontade, mas hoje eu decido, a vontade do Espírito prevalecerá. Você pode fazer essa oração? Cante essa canção. O meu próprio agir. Oh, Senhor. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Nós reconhecemos, Senhor. Entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
vencer, deixando o Espírito dominar as nossas vidas. Nós vencemos a carne, não por aquilo que somos, mas pelo auxílio, a capacidade que o Espírito de Deus coloca sobre as nossas vidas. Portanto, hoje, diante do Senhor, reconhecendo, miserável homem que sou, faça a sua oração e diga para o Senhor: Senhor, hoje eu decido matar minha carne. Hoje eu decido, Senhor, esse comportamento não faz mais parte da minha vida. Hoje eu decido, Senhor, andar pelo Espírito. Hoje, Senhor, eu decido me alimentar todos os dias de Ti, fortificar o meu espírito. Ah, querido, comece a fazer essa declaração. Se aliancie com o Senhor hoje. Se aliancie com o Senhor e comece a falar para Ele: Senhor, eu quero viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para mim. Eu reconheço que, atendendo à vontade da minha carne, eu sou privado de viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso hoje, Senhor, eu decido viver a Tua vontade. Eu decido andar no Espírito. Eu decido matar a minha carne. Oh, Senhor, enche-me de Ti. Enche-me da Tua presença. Enche-me, Espírito Santo. Caminhe comigo, Espírito de Deus. Oh, Senhor, toca-nos nessa noite, Senhor. Traz transformação sobre nós. Transformação sobre a Sua igreja. Que todo pecado seja eliminado. Que toda ação da carne seja mortificada. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus, eu creio, eu sei que o Senhor falou com você nessa noite. E há uma realidade. Esse conflito é de vida ou morte. E se você, assim como eu, está decidido a viver, viva pelo Espírito. Se você, assim como eu, está decidido a trazer vida àquilo que talvez estava morto em você, suas emoções, seus relacionamentos familiares, seu ministério, sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Se você estava provando morte nessas áreas, hoje o Senhor está te dizendo: é pelo Espírito, é o Espírito que vivifica. Alimenta o Espírito, mata a sua carne. Comece a olhar o que é a vontade de Deus. Comece a pedir ao Espírito de Deus capacidade, sabedoria, para atender à vontade dEle e matar a sua carne. E você viverá a plenitude de vida aqui e, claro, a eternidade. Herdaremos o reino de Deus. Viveremos plenamente quando aprendermos a caminharmos pelo Espírito. Amém? Não é fácil. Saia hoje aqui decidido. Não é fácil. Obediência é guerra, é batalha. Tem que ter disciplina. Não é fácil. Mas se caminharmos com aquele que é maior e que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior aquele que já venceu todas as batalhas. Se Ele prevalecer no seu interior, você vencerá essa batalha contra a carne. Você viverá no Espírito e provará de vida e vida abundante. Quantos estão decididos a viver no Espírito? Quantos estão decididos a vencer a vida? Aleluia. Deixa eu orar por você, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque nessa noite a Tua palavra gerou em muitos de nós transformação. Trouxe para nós, meu Deus, a ação do Teu Espírito. Trouxe para nós o convencimento. Por isso, nessa noite nós decidimos caminhar pelo Espírito.
Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que atendemos à vontade da nossa carne. Perdoa-nos, Senhor, porque por não alimentar o Espírito, cedemos o desejo da carne. Mas hoje nós estamos decididos. Alimentaremos o Espírito e mataremos a carne. Viveremos para Ti. A nossa carne caminhará morta, Senhor, e prevalecerá a Tua vontade, o Teu Espírito nas nossas vidas. Nesse conflito, nós escolhemos viver. Nós escolhemos andar no Espírito e viver os propósitos do Senhor. Que assim seja na vida de cada um que nessa noite fez essa oração. Encha o Senhor com Teu Espírito, com Tua presença. Que haja mudança de comportamento. Que todos aqueles que caminhavam mortos em alguma área da sua vida, com a presença do Espírito de Deus agora, caminhem com vida. Caminhem com vida. Que assim seja, Senhor, a partir de hoje. Que o Senhor promova mudança sobre nós. Eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Dá a cada um dos seus filhos uma semana abençoada, uma semana cheia de conquistas, uma semana, meu Deus, onde verão o fruto do Espírito prevalecer em suas vidas. Eu te peço, em nome de Jesus. E se você recebe, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje para todo sempre. Amém? Recebe, dá um glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz.